com um ícone da Zona Noroeste, a gente não poderia dizer uma outra palavra que definisse o nosso convidado hoje aqui no Palafitas Podcast. Não vou me estender, depois nós vamos falar um pouquinho mais do currículo dele, que é super extenso, mas acima de tudo, a experiência, podemos dizer, patrimônio da Zona Noroeste. Manuel Constantino, seja bem-vindo ao Palafitas. Bem, eu quero primeiramente te agradecer, Adalberto, por estar aqui, né, por você me convidar para vir aqui, né, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, não só, né, na questão política, mas na questão econômica do nosso país. Muita gente fala em desenvolvimento, mas o desenvolvimento não chega naqueles que são mais pobres. Sim, que é o caso aqui da nossa região. Que é um caso específico aqui da nossa região. Bem, eu moro aqui há muito tempo, você sabe, há mais de 50 anos, né? Quando eu vim para a Zona Noroeste, especificamente para o Aeroclube, eu vim porque eu queria morar num lugar onde fosse meu. E só deu para mim comprar um lugar para ser meu, entre aspas, porque o terreno é de marinha, né? Mas eu queria morar aqui no lugar onde eu pudesse dizer que era seu. Eu pudesse dizer que era meu, né? Porque quem vem do norte, do nordeste para cá e tal, ele enfrenta dificuldade, mas você tem que ser sempre entusiasmado. Positivo, né? Tem que ser positivo. E eu sempre fui entusiasmado, positivo e sempre pensei que poderia melhorar com o meu trabalho, com a minha luta, e desenvolvi o meu trabalho, a minha luta, conforme eu pensei. O senhor chegou aqui no Rádio Clube em que ano? Em 1966. 66. Isso. Apenas 3 anos antes desse apresentador nascer. Veja, eu nasci em 69. Não sabia que você era tão jovem. Né? Não, mas só a presença mostra isso, né? E aqui não era o que tem, tinha esse crescimento. Esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, o crescimento aqui foi vertiginoso, né? E não para, né? E não para de crescer. Eu tive a oportunidade de ir num local aqui bem próximo, aqui do Morro do Ilhéu, né? Sou pé do Morro do Ilhéu. Ali era prainha. Sim, lembro, né? Eu ia ali. Você olhava para a água e você ia pegar caranguejo ali. E você via água branquinha. Você Sim. pegava a água branquinha, não, a areia branquinha. Areia. Desculpe fazer a retificação. Sim. Né? Mas a água era branquinha, a areia era branquinha. Você vê hoje o crescimento, o desenvolvimento. Ali não pode ser dotado de saneamento básico. Sim. Porque o saneamento você só pode dotá-lo em local onde tem firmeza de solo. Firmeza de solo, né? E nas palafitas. Nas palafitas não tem. Não pode. Não pode. Eu me lembro muito, Manuel Constantino, dessa fase, quando criança eu ia muito ali, principalmente da travessia para o Jardim São Manuel, né? E meu tio tinha barco, né? E eu ia catar caranguejo ali no Jardim São Manuel e ir na Ponte do Casqueiro. E aproveitava, teve um convidado anterior aqui, que a gente estávamos falando sobre os equipamentos públicos da Zona Noroeste e os esportivos, né? João Nery, vereador João Nery, ele foi administrador do Dário Coutinho, e eu falei que eu aprendi não nadando na piscina hoje. Hoje os adolescentes, as crianças, os jovens têm a oportunidade de aprender a nadar nas 2 piscinas que tem na Zona Noroeste, 3 com a do SESI também, né? Nós não, aprendemos a nadar na maré. Isso foi há mais de 1966. O senhor veio então de Alagoas, Mata Grande? Eu vim de Alagoas, Mata Grande, diretamente para o Morro de São Bento. Eu fui morar no Morro de São Bento. No Morro de São Bento eu morei aproximadamente 5 anos, né? Lá conheci a minha saudosa esposa. Sim. Né? Era uma filha de português bem situado. Trabalhava nas docas, né? O avô trabalhou nas docas também. Que foi o seu caminho inicial profissional, né? Exatamente. Então eu gostaria muito de trabalhar nas docas, mas naquela oportunidade
eu vim do Nordeste sem saber ler, escrever, né? Mas eu tinha um objetivo. O objetivo era melhorar a minha situação, porque eu trabalhava no Nordeste, eu trabalhava na roça. Então, o segredo, a gente não pode deixar passar essa sua história, pelo menos esse ponto na história do senhor, Manuel Constantino, de trazer aqui aos jovens aqui da Zona Noroeste, aos adolescentes e jovens aqui na Zona Noroeste, que o caminho do desenvolvimento passa pelo estudo, pelo profissionalismo e pelo trabalho honesto. E isso faz uma grande diferença. Quem tem objetivo, chega longe. Não, porque eu às vezes escuto algumas pessoas falarem que não estudam porque ele não tem tempo. Senhor Manuel Constantino, eu gostaria de situar os nossos seguidores aqui, né, que nos acompanham no Palafitas, que o senhor veio sem estudo lá de Alagoas, Mata Grande, o senhor chegou aqui sem estudo, o senhor tinha que idade? Eu tinha 16 anos e 8 meses. E sem estudo? Não sabia ler e nem escrever. O senhor trabalhou 25 anos nas docas. Então, mas é o meu sonho, quando eu cheguei aqui, quando eu subi o morro, eu olhei para trás e eu vi como se fosse uma casa no meio do mar. E eu, curioso, né, eu perguntei a uma pessoa que ia descer no morro, o que era aquilo. Ele falou lá, as docas, a Companhia Doca do Porto Santo. Companhia Doca de Santos. Do estado de São Paulo. Não é de Santos, era Santos. Companhia Doca de Santos. Hoje que acontece, né? Aí eu perguntei para ele, e aquilo que está lá em cima, o que é Companhia Doca de Santos? Ele falou, é uma empresa. E aquela casa que você está vendo, a suposta casa que você está vendo, é um navio. E eu falei, eu vou trabalhar lá. Viu? Com 16 anos, 6 e 8 meses, sem saber ler e escrever. Aí eu procurei, era aproximadamente 17 horas, subimos o morro, nós tínhamos um local de referência, fomos para aquele local, mas aquilo não me saiu da cabeça. No outro dia, meu pai saiu dali e foi procurar um local para morar, para a gente se instalar. Vocês eram quantos irmãos? Eu 7 irmãs. 7 irmãs? 7 irmãs? Isso, e eu o único homem. O único? Isso. Rapaz. E eu vim com meu pai. Porque ele depositava muita expectativa em cima do senhor, por ser o filho homem, né? Não, ele depositava. Meu pai, nós viemos tentar a vida em São Paulo. E nós, para vir para São Paulo, nós tivemos que ter, naquele ano, uma safra boa. Meu pai vendeu parte da safra e nós pegamos um ônibus e vim para São Paulo. Bom, e de São Paulo nós pegamos um trem e vim parando nas estações de Jundiaí aproximadamente às 16 horas e 40 minutos por aí. E o destino foi subir o morro, porque era essa a nossa referência, uma pessoa que visitava, que morava no morro, por nome de Dona Dejanira, marido Ferrinho, que trabalhava na Prefeitura Municipal de Santos como motorista, e ia sempre nos visitar no Nordeste. Ah, sim. Aí essa é a referência. Isso, a referência era a casa dela aqui. Chegamos aqui, nós perguntamos como chegar ao Morro São Bento, recebemos informação do sopé do morro, subimos o morro, e chegamos na casa da Dona Dejanira por volta das 17 horas. E aí a sua família se estabeleceu no morro? E aí meu pai... Aquela visão do cais ali, né? De São Bento. Meu pai, Morro São Bento, meu pai dormiu ali, mas meu pai era um homem trabalhador, ele era um sapateiro, um homem que consertava um sapato, fazia um sapato como ninguém, né? Costurado, né? Uhum. E aí ele arrumou um quartinho ali na boca do túnel, até hoje. Essa semana passada eu estive lá, inclusive, não no local, mas bem próximo do local. Onde o senhor morou? Aonde eu morei. Uhum. Né? Morei por 5 anos, como eu falei anteriormente. Né? E ali, eu sem saber ler, sem saber escrever, eu desci aquele local, entrei no túnel, vim na Praça dos Andrada,
ali tinha o local de que era só peixe, em frente à cadeia velha. Era uma piscinona grande, um lago grande, onde só tinha peixe. Tinha muitos fotógrafos. Sim. E eu naquele momento, eu falei, perguntei para o pessoal, aonde tem escola aqui? Aí me indicaram Barnabé. O senhor foi estudar no Barnabé? Barnabé à noite. À noite. À noite. Estava à noite. Fui estudar à noite no Barnabé. E ali da noite, eu estava à noite, durante o dia, por enquanto não arrumei um meio de ganhar o pão de cada dia, ajudar a manter o meu pai e eu Sim. também. O senhor foi desenvolver o estudo? Não, eu estudava à noite e durante o dia eu fazia. Mas o que aparecia? Era limpar terreno, era aterrar terreno, era carregar pedra para cima do morro. Passado essa parte que o senhor estudou, precisava de um critério para entrar nas docas, o senhor de início não preenchia esse critério? Não, eu não preenchia. E quando foi que o senhor conseguiu preencher os critérios? Quantos anos depois? Eu preenchi depois que eu tinha quase 20 anos. Quase 20 anos, 4 anos depois que o senhor chegou. Quase. 3 anos e meio. Mas mesmo assim eu não fui. Foi quase 20 anos, eu preenchia já os critérios. Mas eu tinha que servir o exército. Ah, sim. Certo. O senhor serviu o exército? Não, eu não servi o exército. Você precisava ser dispensado. Precisava ser dispensado. E o que eu fiz? Eu queria servir o exército. Por quê? Porque eu continuava estudando, Sim. certo? Ia comer lá no quartel, certo? Naquela época tinha salário? Não tinha salário, eu Hoje tem, né? não lembro se tinha salário, eu não lembro se tinha salário lá no quartel. Mas eu continuava, eu tinha lugar para dormir no quartel. Aliviava lá na sua casa? Eu tinha lugar para dormir lá no quartel. Se alimentar e estudar. Eu tinha lugar para estudar, né? Eu podia estudar lá no quartel. E eu podia, né? Comer. Né? Olha, comer, estudar e dormia no quartel. Era o que eu precisava naquele momento. Aí eu fui surpreendido, né? Depois que formou aquele grupo que foi colocado ali em frente ao sargento, né? No quartel. O quartel eu fui o primeiro, inclusive, a ficar de lado. A ser dispensado? Não, a ficar de lado. Dele, separado do grupo que estava lá. Fulano e tal, fica aqui, fiquei do lado. Aí fiquei do lado, ele chamou todos, você vai voltar tal dia, e o sargento falou, pode ir embora. Está dispensado. Está dispensado. Aí eu perguntei para o sargento, não vou servir? Eu não vou servir. Ele falou, não. Aí eu falei, mas eu quero servir. Está dispensado, sargento. Que situação, hein? O sargento já falou um pouco alto comigo. Já foi mais incisivo. Mais incisivo. Aí o que eu fiz? Eu falei, o senhor está dizendo que eu estou dispensado, quem é que manda aqui? Aí o sargento falou, aqui sou eu. Eu falei, e acima do senhor? Aí ele saiu da frente e mostrou uma escada. Uma escada para mim subir. Até hoje eu estou falando aqui, alguém que for lá no quartel vai ver. Eu subi aquela escada, o comandante, era capitão Pedenar. Ele subia a escada, chega lá em cima, ele já levantou do banco, ele estava deitado, né? Era muito forte, né? Levantou e falou assim, você não vai servir, você está dispensado porque você é arrimo de família. Eu falei, mas o que é arrimo de família? Não, você é arrimo de família. Você vai, quantos irmãos você tem? Falei, tenho 7 irmãs. E só outro irmão. Então, você é arrimo de família. E não teve jeito? Não. Aí eu fiquei insistindo, mas eu queria servir, E ele viu a minha aflição e ele perguntou assim para mim, você quer trabalhar? Já era para ver tudo que eu queria. Eu queria. Eu queria. Aí eu falei, quero. Aí ele foi lá no balcão, pegou um cartão,
tirou a caneta da camiseta, né? Ele estava de camiseta, escreveu ali no cartão e falou: olha, você vai lá em São Vicente, na Vitobras, entrega esse cartão. E aí o senhor foi para o seu primeiro emprego? Aí eu fui lá direto, já saí dali correndo a pé, lá na Vitobras. Hoje a Vitobras não está funcionando mais. Mas uma empresa grande, cheguei lá no escritório, a moça perguntou se eu tinha o documento todo. Falei, eu tenho a carteira profissional. Então o seu início foi lá. Foi lá. Depois desse trabalho, o senhor ficou quanto tempo lá? 10 meses, porque a empresa, que é Vitobras, todo ano ela parava para fazer a manutenção do forno. Sim. Todo mês ela parava. Eu fiquei 10 meses lá, né? E depois o senhor trabalhou, dali o senhor foi para as docas ou teve Não, outro? dali... O senhor teve outros trabalhos? Dali o que aconteceu? Eu chegou no final dos 10 meses, a empresa dispensou, né? Porque parou o forno, dispensou. E eu fiquei procurando emprego, saí dali desesperado, procurando emprego e tal. Onde eu fui parar? Na São Francisco 328. Lá era Indústrias Vilares. Sim. Eu já tinha Mais condições, né? mais experiente e sabia ler já e escrever. Já sabia ler e escrever, né? E aí o que aconteceu? Eu fui na Indústria Vilares, perguntei se precisava de emprego. Aí a moça pegou uma ficha, colocou ali, eu escrevia mais ou menos, né? Já escrevia, já sabia escrever. Por lá fiz uma ficha. A moça entrou lá para dentro, para a gerência. O gerente, inclusive, até hoje é meu amigo. Seu amigo, eu tenho amigos também, eu tenho amigos aí eu na prefeitura eu tenho 33 anos, só de prefeitura. Então eu tenho amigos aí de quase 40 anos que foi meu chefe. Então. Que foi meu chefe. O gerente até hoje é meu amigo. Aí, eu que fiz? Me prendi só a saber como é que aprendia. Funcionava o sistema, todas as coisas. Como é que fazia para aprender a consertar elevadores e tal. Uhum. Aí tinha um senhor por nome de Papa, que era o chefe da conservação. Aí o chefe me... Alguma relação com a família Papa? Não, né? Ele era um mineiro, mas uma pessoa decente, já não é mais para viver. Uhum. Já não vive, Sim. mais. Infelizmente já faleceu, e Deus tenha piedade da alma e do espírito dele. Né? Sim. E aí ele viu meu interesse e falou: olha, ele me chamava de Mané, você vai estudar desenho. E eu fui estudar desenho. Foi estudar desenho. Fui estudar desenho. Eu trabalhava ali no almoxerifado e nas horas vagas eu ia estudar desenho. Eu às vezes consertava elevador, eu trabalhei lá quase 6 anos. 6 anos. Então isso aí o senhor já estava passando quase 27 anos, 28 anos. Mais ou menos, mas é isso aí. Aí já avançou, mas aí faltava pouco tempo para o senhor entrar nas docas? Faltava pouco tempo que meu sonho era entrar nas docas. Quando o senhor saiu dessa empresa aí, o senhor ainda foi mais alguma empresa ou o senhor foi quando o senhor entrou nas docas? Eu entrei nas docas, eu fui fazer exame nas docas, porque o meu sogro era doqueiro. O pai da minha esposa era doqueiro, né? E aí foi feito um requerimento, eu fui lá e entreguei o requerimento, mas tinha que fazer os testes, você tinha que fazer um ditado, as 4 operações de conta, né? Para poder entrar nas docas. E entrar na turma. Mas a essa altura o senhor já estava bem... Já está, além já está mais preparado, porque eu saí da indústria de lado como mecânico elementar, né? Adiantado. O senhor me disse que nas docas o senhor trabalhou com guindaste. Guindaste. O tempo todo nas docas? Foi guindaste? Foi guindaste porque foi assim, eu entrei nas docas, como meu sogro trabalhava no guindaste, meu sogro trabalhava no guindaste. Sim. Eu perguntei para o feitor se chamava João.
A turma tinha 22 pessoas, né? Aí eu trabalhando ali, eu perguntei lá pro senhor, eu posso falar com o senhor, seu João? Ele, pode falar, menino. O povo antigamente era mais rude assim, né? Eu falei, seu João, como é que faz para ir para Guindasteiro e para o guindaste? Ele falou, você vai no departamento pessoal e faz um requerimento, você vai para o guindasteiro. E aliás, se eles precisarem, manda você para o guindaste. Só que o guindaste você vai trabalhar lá em cima. Eu falei, não, mas eu não tenho medo de altura não, falei para ele. Aí ele falou assim, então pode ir lá fazer o quê? O feitor foi muito gentil. E aí o senhor trabalhou nisso 25 anos? 25 anos e aposentou nas docas. Aposentei nas docas. Nesse inteirinho, quando aí hoje o senhor é bacharel, né, em ciências jurídicas e sociais, diplomado pela Universidade Metropolitana de Santos, a UNIM. Sim. Né? Sim. Foi o primeiro morador da Zona Noroeste eleito vereador. Quando o senhor foi eleito vereador, o senhor já estava aposentado das docas ou o senhor ainda estava no período das docas ainda trabalhando? Não, estava no período das docas trabalhando. E continuei trabalhando. Continuou trabalhando. E a Sociedade para o Melhoramento do Bairro do Jardim Rádio Clube, o senhor foi presidente desde 1980. Ela já existia? Já existia, que a sociedade ela foi fundada em 1958. 58. Então ela tinha 22 anos. Isso, e quando eu cheguei aqui na comunidade, aqui não tinha nada. As ruas eram ruas de terra batida. Em alguns lugares não tinha água, não tinha luz. Eu quero pontuar isso para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista do ícone Manuel Constantino dos Santos, né? Isso. Manuel Constantino dos Santos, nosso ícone aqui da Zona Noroeste, e o Palafitas Podcast. Ele é um podcast que ressalta, que valoriza as pessoas, as personalidades daqui da Zona Noroeste. E eu me lembro muito bem que a minha infância foi no DIC da Vila Gilda, depois eu mudei para a Coab, também da Vila Gilda, e a gente continuou aqui morando perto do ponto final aqui. Nós moramos na mesma rua do Manuel Constantino, que é área de se ressaltar aqui, nunca mudou do Rádio Clube. Isso é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. E aí o Rádio Clube, não somente o Rádio Clube, mas toda essa região, Jardim Castelo, Areia Branca, Bom Retiro, Santa Maria, todo esse lado tinha a questão do saneamento básico, de vias públicas. Eu lembro que foi na época do Justo que houve, aterraram-se as ruas e asfaltaram, porque tinha muito lugar que era muito baixo, as casas ficaram baixas, algumas pessoas reclamaram, mas hoje faz uma grande diferença, porque mesmo a altura que tem, ainda algumas casas, alguns lugares ainda enchem. Então, nessa época da Sociedade de Melhoramento, aqui especificamente o Rádio Clube tinha uma necessidade enorme, né, de melhorias. Tinha uma necessidade, não só o Rádio Clube, mas a Zona Noroeste, de modo geral. E o senhor foi eleito presidente? Estava começando, a Zona Noroeste, de modo geral, estava começando. O que é que eu fiz? Eu tinha e tenho. Eu acho que a população ela deve ser mais organizada, ela tem que pensar mais em se organizar, em conversar mais, estar mais junto, discutir mais os problemas. E eu nesta época, o que eu fiz? Eu convidei os presidentes da sociedade de melhoramento, porque eu logo entrei na sociedade. Aqui não tem um órgão para reivindicar. Porque o senhor via a diferença da cidade, a diferença da cidade, do centro da cidade, da Zona Leste para a Zona Noroeste, era gritante. Aí eu que fiz? Eu conversei com os presidentes das sociedades que nós deveríamos se organizar, né? Apesar de eu não estar na sociedade de melhoramento. E aí foi onde deu um grande conflito com quem estava na sociedade, tinha aqui alguns políticos que estavam aqui na região, né? E começaram a ficar preocupados comigo. Como sempre, né? Ficar preocupado comigo, porque eu falava em organização. Senhor Constantino, o senhor acha que hoje, a gente vai falar um pouco mais à frente, mais ricamente sobre esse assunto, mas
Nós estamos na era digital, nós estamos na era da internet, das mídias sociais, né? E o senhor é uma pessoa super experiente no legislativo, que teve 9 mandatos consecutivos, né? 9 mandatos consecutivos, e tem uma diferença. Se naquela época já havia uma preocupação, hoje ainda eu acho que tem pessoas ainda que se preocupam com o senhor, né? Com a sua proeminência, com a sua experiência, com a sua liderança. Eu se preocupo porque eu não trato as pessoas. Eu não gosto de mentira. Eu não minto, não preciso mentir e nem preciso enganar ninguém. Para poder chegar ao lugar, alguma coisa. Não, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Se eu estou me propondo nesse momento, né, a participar novamente da eleição, é porque eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Vocês não veem aqui, vocês não estão vendo, mas o Manuel Constantino, ele chegou agora do fórum com material de trabalho, ele é advogado, chegou do fórum agora, veio do fórum direto, atendeu Palafitas, e nós agradecemos, né, diante de toda a correria, né, o seu trabalho, então a sua paixão é o trabalho. E naquela época havia ciúmes, mas o senhor não se intimidou, continuou trabalhando, né? Se tornou presidente da Sociedade de Melhoramentos. Foi quando o senhor começou, mesmo porque quando o senhor olhou que a infraestrutura da onde o senhor iria viver precisava de melhorias, o senhor caiu para dentro da sua maneira de trabalhar para conquistar as melhorias para a região. O senhor se lembra qual foi a primeira conquista aqui para a região, ali da Sociedade de Melhoramento no seu governo? A primeira conquista que nós tivemos na Sociedade de Melhoramento foi quando nós mudamos a diretoria e aumentamos o número de sócios. Nós tivemos já na Sociedade de Melhoramento, em determinada época, nós tivemos mais de 400 sócios. E esses 400 sócios, né, eram organizados, a gente fazia excursões, a gente lutava, a gente trocava manilha das ruas, né, terra batida, quebrava as manilhas, o carro não passava ambulância. E a gente conversava ali, a gente se juntava e trocava as manilhas. Então, na época era interventor. O interventor, verdade. Era o interventor. Você ia falar com o interventor dizia. Ele ia lá, eu não era o presidente ainda. Eu ia lá, e o interventor dizia que eu falava lá para o chefe de gabinete, né? O interventor não, o secretário, porque você não falava com o prefeito, né? O prefeito era o Bandeira Brasil. Você não falava com ele, você falava com Chaves Amarantes, que era o secretário de obra. Para você saber, vai linkar aqui, né, eu preciso interromper ele um pouquinho, senão ele vai contar a história toda e a gente não consegue ter toda a história. Bandeira Brasil, que hoje dá o nome à escola Língua de Santa Maria. A escola Bandeira Brasil, ele, né, era o interventor em Santos, nesse período. E aí eu quero também pontuar uma outra coisa aqui, que eu vejo só, as pessoas hoje andam no Rádio Clube, né, e andam no asfalto, e às vezes reclamam até do buraquinho no chão. E olha só, antes a briga era para poder eles com as próprias mãos e com os recursos da Sociedade de Melhoramento, trocando as manilhas em lugares que a ambulância não entrava. Então, muita gente, a gente que respeita a todos, mas tem muita gente que chegou agora e já quer sentar na janelinha, como diz, né, a expressão, mas desconhece. Por isso que o Palafitas aqui respeita muito os ícones, as pessoas que são as referências da Zona Noroeste, que trouxe a Zona Noroeste nesse ponto em que nós estamos. Se ainda não está bem de 100%, mas ainda está bem melhor em comparação à realidade. Manuel Constantino, nesse período aí de desbravamento daqui do Rádio Clube especificamente, nós estamos falando do Rádio Clube especificamente, foi as primeiras ações, né? E passado esse tempo, né, aí o senhor ao mesmo tempo entrou na carreira política e se elegeu. O seu primeiro mandato, pelas minhas referências aqui, foi em 83, é isso ou não, Francis? Foi, em 83. Mas a eleição, se eu não me engano,
daquele ano de 83 foi de 80, não foi? Foi. Foi. Por que o senhor só assumiu em 83? Porque prorrogou os mandatos. Prorrogou os mandatos. Não é que eu tenha sido eleito em 80. Tem 80. Fui eleito em 82. 82. E assumiu em 83. Porque prorrogou os mandatos. E assumi em 83 e fui até 88. Por isso que Foi o senhor. 6 mandatos. Por isso que o senhor tem 9. Por isso que o senhor tem 9 mandatos. Por isso que eu falo do mandato, porque foi mandato de 6 anos. Mas se for ver, se fosse fazer a conta, seria um tempo de 10 mandatos. 34 anos. Tempo de quase 10 mandatos. E aí o senhor foi eleito em 83 para o seu primeiro mandato. Mas o senhor não imaginaria que a sua vida iria se desdobrar para esta carreira no Legislativo. Como era a Câmara no seu primeiro mandato? Eu creio que acho que as pessoas que estão vendo essa entrevista, falam assim, olha, tem os pré-candidatos, os candidatos novos e tal, tudo, mas é importante você conhecer a história. Como era a Câmara Municipal de Santos em 83? Quantos vereadores eram? Naquela época tinha 19 vereadores, e os vereadores eram muito unidos. Vereadores antigos, pessoas de nome da cidade, pessoas que tinham uma respeitabilidade fora do comum. Cheguei como novo, foi uma surpresa para a grande maioria dos vereadores. Não é só como chegar como novo. Chegou como novo, trabalhador, oriundo do Nordeste, lutador, profissional, brigando por uma região que hoje já é complicada, que é a Zona Noroeste. Imagina em 1983. Primeiro vereador eleito pela Zona Noroeste. Nós estamos diante desse ícone do Legislativo Santista e que em determinado momento da história foi o vereador mais velho em mandato do Brasil. Manuel Constantino, se ele não tivesse quebrado essa última eleição, hoje seria o vereador mais antigo do Brasil, que é patrimônio de Santos, patrimônio da Zona Noroeste, patrimônio do Rádio Clube. Então, 19 vereadores, 1983, e aí a região, não somente o Rádio Clube, começou a conhecer Manuel Constantino. Aí, como eu já tinha feito um trabalho de organização entre a sociedade, entre os líderes das comunidades, o Jadelino José da Silva, José Novaes, o Divaldo de Jardim Caneleira, o Jadelino José da Silva era do Bom Retiro, José Novaes de Santa Maria, Divaldo da Caneleira, Sim. O Gomes lá do São Manuel, Chico, o Francisco, que era o Chico Piratininga. Os criadores não existia. Não existia. Era lixão mesmo. Era lixão. Como aqui, a primeira ponta para lá era. O Sabuó era aquela plantação de banana, né? O Sabuó era aquela plantação de banana, onde tem hoje o conjunto habitacional. Então, mas as lideranças todas, que lá era um rapaz que trabalhava nas docas. Eu não lembrado o nome dele, mas era um baixinho, que trabalhava nas docas. E era uma pessoa muito legal também. Então eu já tinha juntado a liderança. E aí o pessoal resolveu se fechar em torno do senhor. Não, aí eles não tiveram como me absorver, e depois, como eu falei, até hoje na Câmara, e por onde eu passo, as pessoas me tratam com muito respeito, e eu trato as pessoas com muito respeito. Por quê? Não me subiu a cabeça. Sim, é verdade. Me subiu a cabeça. A gente não faz média, a gente não fala fita. Eu sou Manuel Constantino, a gente não faz média. Isso é fato, né? Sempre, em todo momento, de todos os anos que a gente se conhece, porque a gente, no bairro, a gente fala, fulano, né, às vezes a gente se cumprimenta e tal, antes, quando eu era mais novo, tal, hoje a gente tem um pouco mais de intimidade, e eu nunca vi realmente o senhor num procedimento diferente, nem altivez, não atendendo, não cumprimentando, não dando a devida atenção, como todo ser humano deve ser, porque nós somos todos, né, da mesma qualidade, filho de um mesmo Deus, né, e como deve ser. Isso deve ser ressaltado. E isso sempre marcou a sua trajetória nesse período, e aí
quando o senhor foi eleito, o senhor se lembra com quantos votos o senhor foi eleito? 3.616 votos. O primeiro mandato, 3.616 votos. É muito voto, E a grande maioria da votação foi tudo aqui da Zona Oeste. E esta votação, nós chegamos à Câmara e tinha lá vereadores mais votados, evidentemente. Mas tiveram uma grande surpresa. Por surpresa, umas 3.616 votos. Tinha mais alguém que concorreu com o senhor aqui na Zona Norte? Tinha vários vereadores que concorriam. Tinha vereador que daqui da Zona Norte. Não é, a pergunta é, daqui da Zona Norte tinha alguma concorrência? Aqui os concorrentes que vinham de fora. Vinham de fora. Tinha o saudoso Fernando Oliveira, um grande vereador, o Noé de Carvalho, da Área Branca, né? O daí Viegas, que era lá no SESI aqui. Sim. Ele era uma pessoa que era muito reconhecido no SESI. Mas tudo Zona Leste. Tudo Zona Leste. E continua, uma parte dessas pessoas, tem poucas pessoas daqui que se elegeram aqui, né? Eu quero aproveitar, senhor Manuel Constantino, e fazer uma pergunta para o senhor a respeito disso. A Câmara hoje tem 21 vereadores. Eu sempre pergunto isso aqui, sempre falo isso aqui com todos os vereadores, pré-candidatos a vereador aqui em Santos. A renovação na Câmara é uma renovação pequena. No máximo 5, 6 vereadores que se renovam de mandato para mandato. Isso contando com alguns que desistem, né? Desistem de ser vereador. Tem uns que não é que perderam a eleição, é que não quis mais concorrer. Então aquele espaço ali, ele não é que ele perdeu nas urnas, né? Mas a renovação em si é mais ou menos 4 vereadores. 4 vereadores é o que normalmente é a renovação. E aqui na Zona Noroeste, sempre tem essa dificuldade de eleger, né, as pessoas. E a cada dia que passa, há um número maior de eleitores na Zona Noroeste. Você acha que a Zona Noroeste continua ainda desunida? A Zona Noroeste, ela precisa se voltar para os problemas que nós temos aqui na Zona Noroeste. Nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos. Não é que os prefeitos não tenham dado atenção, mas são problemas grandes. Esta região é uma região diferenciada das outras regiões da nossa cidade, né? Ela fica atrás do morro, a Zona Noroeste é dividida pelos morros. Sim. Então é uma região onde ela foi preparada, ela foi criada. O único bairro que não teve necessidade de infraestrutura, foi a Areia Branca, infraestrutura bem, pode falar, que não precisou ser aterrada. Ela é mais alta. Ela é mais alta. É a Areia Branca. Areia Branca, era um morrinho aqui. Os outros bairros, ele foi criado, o Rádio Clube, por exemplo, foi criado. Quando fizeram essa barragem aqui, foi criado o Rádio Clube. Esse Rádio Clube, ele vai até o Jardim Castelo, até lá em cima, né? Então, os terrenos, eles precisaram ser melhorados. Depois, a maré, ela quando vem, ela se limita à barragem, porém, ela tem os seus ossos infiltrantes, infiltra a água aqui para dentro, né, do Rádio Clube. Então, foi melhorando o crescimento, essa infraestrutura, mas precisa continuar a melhoria dessa infraestrutura, inclusive com a colocação de novas comportas, né, com meios em alguns bairros eles têm que ser mais drenados, né? Por exemplo, as casas populares ali já existiam em 57, aquelas casas da José Aldo do Nascimento, aquele núcleo ali atrás do CRIO, ali é muito baixo, foi feito sem muita infraestrutura. O Divinéia, chamado Divinéia, melhorou um pouco depois. Melhorou, foi feita a obra da Luda de Camargo e a estação elevatória. A estação elevatória. Hoje esse bairro está livre de enchente. Está livre de enchente aqui na Zona Noroeste. Então precisa fazer algumas obras e eu gostaria de ajudar de estar na Câmara
para ajudar o prefeito atual, o prefeito Rogério Santos, né? E é o pré-candidato, né? Pré-candidato, né? Que está aí fazendo obras importantes, por exemplo, até essa policlínica aqui. O UBS aqui na Zona Noroeste. Da Vila Gildo. Mas eu tenho coisa importante aqui para poder. E só a experiência, senão. Só a experiência faz com que seja bem assertivo nas reivindicações. E uma das coisas que eu gostaria de acrescentar aí, eu creio que o senhor está ciente, mas como nós estamos dentro de um contexto, né, a renda, o que a prefeitura arrecada, né, nos últimos anos, desde 2013, houve uma estabilização na época de 2013 com 2 bilhões, 2013, 2014, 2015, isso é dados do IBGE, né? Por volta de 2 bilhões, foi para quase 2 bilhões e 300, aí subiu em 2018 para quase 3 milhões, e hoje nós estamos na casa de 4 bilhões, quase 5 bilhões. É óbvio que a cidade ela sempre demanda muito mais recurso, mas a cidade ela teve um ganho muito grande de valores assim investido na cidade. Zona Noroeste teve bastante investimento nos últimos anos. No entanto, a gente sabe que tem algumas questões crônicas que precisam ser melhor olhadas com mais carinho, não é isso, senhor? Olha, nós estamos bem próximos aqui de uma região que ela não paga IPTU. Aliás, não paga IPTU e mais ainda, não tem como pagar porque teria que receber infraestrutura necessária. E não tem. Né? E não tem, que é aqui as palafitas. Não é só as palafitas, tem mais, né? Falar aqui uma coisa. Para quem parar um pouquinho, e reflita a respeito do crescimento da situação social desta região. Olha, veja, nós temos aqui da Vila dos Criadores, a imigrante, toda essa área aqui, né, ela aumentou, acredito, nesses 40 anos, aumentou 60%. A questão social. Você viu a quantidade de moradias e submoradias que tem aí, né? Então é muito difícil. Esse é um ponto que é a linha do tempo da minha história, né? É a linha do tempo da minha história, que é essa questão que o senhor acabou de se referir, e a gente precisa fomentar não somente a questão não só de investimento na infraestrutura comum, né, mas na infraestrutura de saúde, de escola. E a gente falou muito aqui de escola profissionalizante, que é uma briga, óbvio, não é responsabilidade do prefeito, a escola técnica profissionalizante, isso já é responsabilidade do governo do estado. No entanto, todas as pessoas que estão sentadas aí no lugar onde o senhor está, vereador, eu digo porque quem sempre foi vereador sempre, né, vai ser vereador, Manuel Constantino, e é uma voz uníssona de que realmente precisa se fomentar mais espaço para o ensino técnico minimizante e superior na Zona Noroeste. Veja, eu iniciei a minha fala com relação à falta de infraestrutura e do crescimento, né, aqui das submoradias, né, para poder falar algo que é fundamental que todo mundo saiba, né, essas pessoas precisam ser atendidas de todas as maneiras. Veja, eles precisam ser atendidos pela saúde, o prefeito continua fazendo obra aqui para a implantação de uma nova policlínica bem próximo da população. Que vai dar um desafio muito grande na policlínica da Algomaia, né? Do Rádio Clube. Nós temos 15 policlínicas,
para atender toda a população da região, né? E mais ainda, nós temos que lutar para criar aqui, quem tiver espaço, quiser fazer, o ensino profissionalizante. Porque não é só dar a faculdade para o cidadão querer estudar a faculdade, fazer a faculdade, se ele não tem os recursos, ele não tem a qualificação, a preparação para chegar no nível superior. Para iniciar a sua vida, porque sobrevivência. É isso, né? É esse o detalhe, Manuel Constantino, que há uma grande diferença em algumas regiões. Eu não falo regiões da cidade, mas vamos falar da renda per capita anual. Segundo o IBGE, Santos tem em torno de 55 mil anual, né? 55 mil anual. E a Zona Noroeste oscila bastante esse valor para baixo. Sim. Bem para baixo. Se a gente fosse, é que não tem como ter uma informação descentralizada, mas gira para baixo. Então, para quem vai, no meu caso, meus filhos estudaram no SESI. Então eles não foram para o campus, eles não foram trabalhar até que eles terminassem o ensino médio. Sim. Então eu consegui fazer isso. E isso faz uma grande diferença. Agora, quando ele vai para o ensino técnico, e aí lê-se que ou ele está já no ensino médio, terminando o ensino médio, uma parte técnica, mas nessa fase da vida, ele precisa dar um aporte ou a si mesmo, ou à família. Na maioria das vezes, ele precisa dar um aporte à família. Então ele tem que fazer uma escolha, o que ele decide, o que ele vai fazer. Para que isso não ocorra, é uma das bandeiras, sempre foi a bandeira das pessoas aqui na Zona Noroeste, principalmente quem está no cargo legislativo. Eu quero aproveitar, senhor Manuel Constantino, e perguntar para o senhor, a Zona Noroeste mudou como, ao seu ver, a sua maneira de ver, como é que o senhor vê a mudança daquela época para hoje? Como é que é a sua visão da mudança? Como é que mudou a Zona Noroeste? A Zona Noroeste, ela é dotada de uma condição de sobrevivência para a população muito boa. Veja, nós temos um hospital. Meu primeiro projeto na Câmara, quando me elegi vereador, meu primeiro requerimento foi para se construir um hospital aqui na Zona Noroeste. Veja, essa é uma briga Manuel Constantino. E as pessoas não têm noção. Eu acompanhei, aliás, quem absorveu, eu gostaria aqui de pedir a Deus, neste momento tão solene que nós estamos aqui, que deu a vida eterna, o descanso eterno para a alma e o espírito do saudoso Davi Capistrano. Eu apresentei o primeiro requerimento, indiquei o local para construir, porque lá tinha um serviço de saúde precário do Estado, lá onde estava construído o hospital. Sim. E eu apresentava emendas na Câmara Municipal para a construção do hospital. Todo o orçamento tinha emenda que eu apresentava e eu nunca requerei a emenda. Nunca. É para cá, é para ali. Ficava ali, é para o hospital. É claro que o prefeito tem depois condições de removê-la, mas sim, eu não ia lá para o prefeito, chegar a minha emenda, não pode, não dá. Prefeito, faz outra coisa aí para mim, que eu retirei a emenda. Não. A emenda era para o hospital. E foi o Davi Capistrano que atendeu. Certa vez o prefeito Davi Capistrano me convidou para ir a Brasília, fui com ele a Brasília. E lá ele entrou no Ministério da Fazenda, né? E eu fiquei ali na antessala, depois ele me chamou, tá? Fui lá, ele estava conversando lá com o chefe de gabinete. Eu me lembro de uma coisa, o senhor guarda aí o ponto que o senhor parou, né? Que o senhor está no gabinete, mas eu me lembro, por ser servidor, todas as coisas que ocorrem em relação à minha vida passa pela Câmara Municipal. Não há nada. Você que está nos assistindo, nada que se refere ao servidor municipal, ou se for municipal, ele passa pela Câmara Estadual, pela Assembleia Legislativa Federal, a mesma coisa a nível federal. O prefeito fala, eu vou dar um aumento para o servidor, ele tem que fazer um projeto, mandar para a Câmara e os vereadores precisam aprovar, porque se o vereador não aprova, ele não pode aplicar isso no executivo a todos os servidores. Então eu aprendi
a fazer uma leitura política dos prefeitos. E eu estou desde a época da Thelma de Souza, agora nós vamos receber aqui no Palafitas também. Nesse período de eleição, nós vamos entrevistar aqui a Thelma de Souza do PT, pré-candidata à Prefeitura de Santos. E eu aprendi a fazer leitura do estilo e da capacidade de dialogar com a Câmara Municipal, com os servidores e com a população, porque esse tripé, com a sociedade, enfim. Eu capistrano, e eu me lembro que muitas pessoas falavam assim, olha, o capistrano é do PT, mas ele é um administrador, porque tem uma característica do PT de que eles são mais social, emocional, e naquela época não via nem as consequências, muitas vezes, de mudanças até radicais, que afetavam o orçamento municipal e trazia consequências posteriores depois, benefício para uns, mas depois trazia consequência para a municipalidade, enfim. Mas uma das coisas que falavam realmente é que ele era um administrador. É isso mesmo? Você ouvia isso? Eu via, não só via isso, como um homem de palavra. Um homem que falava aquilo que ele sabia que ia cumprir, né? Como eu disse, nós fomos lá, eu fiquei lá. E ele não era um homem eloquente, né? Ele não era um homem eloquente, assim, um político que fazia, para ele ter assim, aquela simpatia, né? Não. Ele entrou no gabinete do ministro, né? Eu fiquei na antessala, depois ele me chamou e assisti ali, ele conversando com o chefe de gabinete, o ministro atendeu e ele saiu quando o chefe de gabinete para receber as diretrizes que deveria ter tomado ali, o chefe é que toma, né? Sim, falou com o ministro falou, olha, vai ser tanto, vamos liberar tanto, e passa para o chefe de gabinete. Né? Estamos falando aqui com uma população que é esclarecida, né? Merecedora do nosso carinho, do nosso respeito, certo? E aí eu participei naquele momento daquela decisão. E ele veio embora, não falou nada. Para você ver, a importância de a gente ter um representante que sabe aonde buscar as soluções e tem a experiência e tem a vontade e pensa na comunidade, porque isso foi uma briga. O Hospital da Zona Noroeste, dedo de Manuel Constantino, e a maioria das pessoas aqui não sabe, mas você que está vendo a entrevista hoje dele aqui no Palafitas está ciente. A gente anda pelos lugares e a gente não sabe. O senhor já recebeu alguma homenagem na Zona Noroeste aqui pelas conquistas, pelos trabalhos da sua história no Legislativo? Não, eu não recebi. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho todos os títulos da cidade de Santos. Sim. Até todos os títulos, inclusive e até de outros, da minha própria terra, Mata Grande. É verdade. Lá receber um título de cidadão Matagrandense. Por quê? Porque a gente participa no que pode participar e participa e depois de corpo e alma. Né? Depois de quanto tempo surgiu o Hospital da Zona Noroeste? Ele foi construído? O Hospital da Zona Noroeste ele tem 30 anos da sua função. Ele está funcionando desde 1968. Aliás, 98. Não, 90. É 90. Mais ou menos. 98 anos é que agora a gente já deu Então, só finalizando. Sim. Então ele veio, o doutor Davi Capistrano veio, ele disse, almoçando no aeroporto, vinha para Santos, ele perguntou se eu podia almoçar com ele num dia de quarta-feira. Fui lá, ele me falou que ele ia começar a construção do hospital. Maravilha. Eu tenho tudo registrado isso, eu vou mandar para você, se você tiver a oportunidade, porque aqui é TV. Você pode mostrar aqui, olha, foi inaugurado aqui, está aqui o nome da Davi Capistrano, tudo. Muito bem. Foi quem construiu o hospital. Muito satisfatório saber disso. Foi um homem assim, ele falou, não vai dar, não vou construir lá, talvez uma... Mas o senhor soube sempre, uma das suas características, o senhor soube sempre também fazer uma boa interlocução com os seus pares, né? Inclusive os divergentes. Não, olha... Porque na verdade o senhor
o senhor não era da base do PT aqui na cidade? Não, nunca fui da base do PT, mas eu respeito as pessoas, eu respeito as pessoas que trabalham sem criar dificuldade para os outros. Eu não faço isso. Eu sempre fui considerado uma pessoa que eu cobro, mas eu cobro com respeito. Com respeito. É. O senhor foi presidente da Câmara em quantos mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos? É. Como é que foi esse período? Excelente, porque a Câmara não tem dificuldade. Você chega lá, tem os setores. Você delega o poder às pessoas. Aqui quantas pessoas tem aqui? 50, aqui tem 10, aqui tem 19, aqui tem 25, aqui tem 6, né? É você que manda. Eu ia fazer essa pergunta mais para frente, Manuel Constantino, mas eu vou fazer essa pergunta agora. O senhor acha que é possível ter um prefeito oriundo da Zona Noroeste um dia? Sim, a Zona Noroeste, a Zona 118, ou melhor, a Zona Noroeste 120 mil habitantes. Ela tem aproximadamente 112, 700 e poucos votos. Eu estava com os números errados aqui, eu estava falando com meus convidados aqui em torno de 80 mil, mas não, é 120. Não, 120 moradores, 120 mil moradores tem a Zona Noroeste. O 118, e a Zona 118, inclui também os morros, até a Zona a Zona 118 vai até a Austin Luiz. Então, essa quantidade de votos dá para decidir. Sim. Dá para com decidir. Facilidade. Basta 10% da votação das outras. E ter uma noção de uma necessidade de dá para eleger, não, as pessoas ficarem brigando. Dá para eleger 6 ou 7 vereadores. E ter aí um prefeito oriundo da Zona Noroeste. Aí eu quero, essa pergunta é porque o senhor está muito confortável, a gente está fazendo as perguntinhas aqui com açúcar, vamos fazer umas perguntas mais assim, mas óbvio que não tem muito peso não, mas é só para brincar um pouco e descontrair aqui. O legislativo, o executivo nunca lhe seduziu? Não, eu nunca fui convidado porque nós temos um partido. Uhum. Eu fui muito tempo do PMDB. Então, essa é uma das perguntas. Quais os partidos que o senhor já foi Fui do PMDB, filiado? Fui do PMN, eu tive pouco tempo no PMN. Eu me lembro dessa fase. Do PDT, também do PDT, PMN e PMDB. O PMDB foi o que o senhor mais ficou? Fiquei e tinha condições de colocar meu nome para ser prefeito. Hoje não tem. Uhum. Porque você precisa ser escolhido pelo partido. Pelo partido. Você tem que ser escolhido. O senhor nunca foi cogitado também como um bom vice? Também, olha, eu já me falaram que eu podia ser, já falaram que eu ia ser bom, podia participar, tá? Como vice-prefeito. Mas não foi à frente. Não foi à frente? Não foi. Não foi à frente. Não foi à frente. Eu acho que você tem que ter um momento, que você tem que saber como você participa. O senhor é bom no legislativo, né? A sua experiência, eu sou bom, o senhor é bom no legislativo. Aí, a gente vai entrar agora aqui, eu não sei, né, como foi, né, o seu sentimento, né, em 2020, né, a eleição foi em 2020, não é isso? A última eleição foi em 2020. A quem o senhor atribui a sua não reeleição em 2020? Bom, eu tenho 2 fatos muito sérios em 2020. O primeiro fato, eu tenho uma filha que ela foi internada em São Paulo, dada como precisava operar a via óssea. E as pessoas não sabem, mas os médicos falavam que se fosse ela operasse, ela ia ter dificuldade, né, para sobreviver. Uhum. Né? Para viver depois com aquela circunstância. Para sobreviver. Uhum. Ou se não ficasse, Sim. Ela ia ter dificuldade. E eu pedi a Deus
eu pedi a Deus, meu Deus, eu estou disputando uma eleição. Né? Porque foi no período da eleição. E eu era primeiro colocado aí, né, nas pesquisas e tal. E eu ia subindo para São Paulo e pedir a Deus. E Deus me atendeu. Eu falei, eu prefiro ficar fora, né? Isso aí, a vida, eu não vou aguentar. Porque minha filha não adianta ser eleito, né? Não adianta, né? E acho que Deus me atendeu, minha filha está aí firme. Sim. Eu nunca, não tem nem necessidade de falar isso, né? E o outro fato foi a Covid. Eu tive Covid no período eleitoral. E foi um período de pandemia que o coeficiente caiu bastante. Isso. E eu não fui, isso aí eu fiquei com Covid e o médico me orientou a ficar afastado. a ficar isolado. Porque hoje o Covid, quem resistiu o período da pandemia, hoje tem uma imunidade. O Covid ainda mata, né? Ainda mata, mas foi um período que o que matava mais era o medo do que a falta de informação. Eu quero aqui pontuar, meus amigos, esse momento aqui que foi até um momento, né, de muita emoção do nobre vereador Manuel Constantino, de participar desse detalhe particular, porque nós já falamos aqui em 2 momentos dessa entrevista que tem pessoas que apoiam e se orgulham de ter os seus representantes da região e que já conhecem, que já foram, que é experimentado, né? Mas tem muita gente que torce contra, sem motivo. Só para ver, falar, não, sem motivo. Não conhece a história, não conhece a luta, não conhece a bandeira, não conhece as conquistas e não conhece, acima de tudo, a sua luta particular. Veja, 2020 foi um ano de pandemia, o coeficiente ali, a quantidade de votos foi bem menor. E Manuel Constantino, coisas que acho que a maioria das pessoas, eu particularmente, não tinha conhecimento desse fato. Então, a sua não reeleição em 2020 foi vários fatores, né? Foi vários fatores. Um dos fatores assim, que eu acho que foi gratificante foi a recuperação da minha filha. A resposta de Deus, né? A resposta de Deus. A resposta de Deus. E é muito bom saber disso. É um alívio, né? Ela não foi operada, tá aí, firme, né? Ela que divide a maternidade da gata da minha filha Bianca. Minha filha Bianca, minha filha Bianca tem uma gatinha, né? O Manuel Constantino é meu vizinho aqui, 4 casas. E a minha gata começou a ir lá na casa do Manuel Constantino e da filha dele, e ela achava que aquela gata era dela. Mas a gata é da minha filha. Eu perguntei assim, mas essa gata dorme aqui? Ela não, então, ela é nossa. Aí depois ela descobriu que a gata era da minha filha aqui, mas ela divide a maternidade, porque minha gata fica lá e aqui. E lá tem, né, Manuel Constantino? Tem lá o potinho de ração dela, de água. Então ela vive aí pulando para lá e para cá, e a sua filha é uma pessoa maravilhosa, que a gente tem um grande carinho por ela, é uma bênção. Então é importante você saber da história, né? O Manuel Constantino é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Santos, depois desse momento em que o nosso Deus poderoso, né, restabeleceu a normalidade, um homem experiente, né? Nós vamos fazer uma pergunta aqui. A quantidade de candidatos na Zona Noroeste, antigamente e hoje, é uma diferença muito grande? Hoje ele tem muito candidato na Zona Noroeste? Olha, primeiro eu gostaria de falar uma coisa para que as pessoas tenham muito cuidado, porque o seu nome, né, o nome da pessoa, a pessoa não sabe. É avaliado, né? E depois essa marca fica dentro desta avaliação. Se a pessoa for bem votada, for uma pessoa que a pessoa é visto pelaquilo que ele conseguiu, aquele número de votos.
Né? Então, tem muita gente que sai por sair, às vezes não conhece nada, ou faz parte lá de um grupinho de pessoas que sai. Eu já vi muitos, por isso que eu disse, sempre ruim. um ou dois vereadores no outro pleito, ele não vem mais, ele fala, eu não quero viver isso aí. Isso é ruim. Né? Porque as pessoas precisam fazer alguma coisa para as pessoas. Eu vou contar um fato aqui para você, né? E para quem está nos ouvindo. O Rádio Clube e o Jardim São Manuel, Jardim Castelo, foi asfaltado. Ninguém sabe, ninguém pagou um centavo. Você pagou o teu asfalto aqui? Não, eu me lembro que foi no governo do Justo. Então, no governo do Justo aconteceu o fato que você sabe que o DAD, nós temos verbas do governo, tem dinheiro do DAD para arrumar as avenidas da praia. E o Justo não saía aqui do Horto, não saía às vezes aqui, ele vinha sempre aqui na minha casa, os Alto Justo. Sim. Né? E ele não morava aqui. E nós conversávamos muito e eu cobrava muito as melhorias de infraestrutura, principalmente o asfalto, o saneamento básico e a drenagem, aqui do Rádio Clube da Zona Noroeste, de modo geral. No geral. Em geral. Aí, o Justo ia receber esse recurso, eu fui lá falar com ele. Agora é a hora. Eu falei com ele, ele falou, não, esse dinheiro nós temos que colocar na praia. Colocar lá, porque é para onde vem... Os turistas? Não, onde é definido, o dinheiro vem específico para lá, dessa região. Aí eu fiz um projeto de lei. Fez um projeto de lei? Fiz um projeto então, quer dizer, o asfalto... O asfalto não vinha para cá. Como o projeto de lei. E não viria nos anos seguintes também, da mesma maneira. Não vinha, o asfalto não vinha, o projeto ia ser aprovado. Mas como falava do povo e tal, o projeto foi aprovado. O Justo vetou. O Justo vetou? Vetou o projeto. Foi na época do governo, tá vendo? É bom a gente conhecer com quem viveu a história. Aí vetou o projeto, só que ele, não sei o que aconteceu, ele não era muito sábio, porque era um homem muito atuante e muito decente, o Justo. Então aí o senhor fez um projeto? Fiz um projeto dizendo que a verba que vinha do DAD para Santos, para ser aplicada em melhoria na praia, nas avenidas da praia, né, só poderia ser aplicada nos bairros que não tinha luz, água, saneamento básico, asfalto e drenagem. Aí esse projeto foi apresentado e a Câmara votou. Só poderia ser aplicado nos bairros da cidade que não tinha luz, água, né, saneamento, asfalto e drenagem. Podia ser aplicado nesses bairros. Né? A Rádio Clube não tinha luz e água, mas não tinha. Preenchia alguns requisitos. E outros bairros também. Então essa lei não só beneficiou o Rádio Clube. Não. Aí a Câmara votou, presidente do projeto, a Câmara votou, o prefeito vetou. Só que só pode ser Deus, né? Tem que acreditar na existência do nosso Deus, certo? Verdade. O Justo tirou uma licença lá. Ele tirou uma licença? Tirou a licença, ele vetou e tirou a licença. O projeto volta para a Câmara, eu reapresentei o projeto. Os vereadores votaram a favor. Derrubaram o veto do prefeito. Então a gente sempre falava aqui, foi da época do Justo, mas então ele não foi o pai da criança, na verdade ele foi um empecilho. O pai da criança é Manuel Constantino. Exatamente. Aí o projeto foi votado pelos vereadores. Quando o Justo voltou, já não podia fazer mais nada. Ele não podia voltar porque nós derrubamos o veto e ele não podia mais vetar. Ele tinha que sancionar. Ele tinha que sancionar. Ele sancionou o projeto. É claro, eu tive que falar com ele. Conversei muito com ele, expliquei para ele. Continuou amigo? A verdade, ele continuou amigo? Ele continuou. Balançou um pouquinho, né? Continuou amigo. E eu falei com ele, prefeito, isso não é uma questão de que eu esteja lhe respeitando. O senhor é do meu partido. Naquela época eu tinha muito filiado aqui. Eu tinha uma quantidade de filiado, eu mandava no diretório do partido.
Aham, sim. E tinha muito respeito por ele também, porque ele vinha sempre aqui na minha casa, e eu ia no outro, ele plantava uma árvore, eu plantava outra, Sim. né? Aham. E ele era macrobiótico, eu ia na macrobiótica com ele. É. A dona Nilza, que é a esposa dele, eu estou falando isso porque tem gente que conhece, pode ter gente da minha idade aí que saiba. Ele fazia um franguinho, gostava muito de mim, me chamava lá. E isso foi um choque. Isso é muito Um grande. choque muito grande, mas ele aplicou. É tanto que ele deixou umas casas mais baixas. Aqui. Mas era necessário. Mas o asfalto aqui do Rádio Clube, ninguém pagou nada. Ficou uma beleza. Então, E não foi também no município das pessoas. E o projeto beneficiou outros bairros, porque posteriormente. São Manuel foi beneficiado. Posteriormente não tinha mais. Castelo foi beneficiado. E posteriormente os outros governos não podiam mais negar porque tinha uma lei que não parava. Foi feito no governo das Oswaldo Justo. Eu me lembro, foi feito no governo dele, meio que a contragosto, né? Meio que a contragosto, mas teve que fazer, e diante de um trabalho que o senhor realizou, né? Com muito empenho em favor da região. E olha, a gente está falando aqui que hoje tem muitos candidatos novinhos e muita gente que vem da Zona Leste pedir votos aqui, mas nós temos o privilégio de ter aqui a memória viva, a pessoa que foi pioneiro, que foi a base da maioria das melhorias existentes, não só do Rádio Clube, mas da Zona Noroeste. Aí a gente tem falado aí, o senhor tem mencionado algumas bandeiras antigas, bandeiras antigas. Quais são as novas hoje do Manuel Constantino, versão 2024? Primeiro, eu vou montar um curso de atendimento jurídico na Sociedade de Melhoramento. Com as bandeiras, que eu vejo muita gente procurando advogado e tal, eu vou montar uma barra. Uma base? Vou montar um escritório na Sociedade de Melhoramento, do lado ali. Sim. Vai ser um escritório, eu vou nas faculdades, vai vir advogados, dar primeira consulta para as pessoas, informações. Orientação, encaminhamento para as pessoas que precisam de orientação. Orientação. Não é que vai ser um atendimento jurídico já específico, mas é um encaminhamento para que a pessoa saiba qual é o caminho que ela deve tomar em relação aos seus pleitos. Muito importante, muito legal. Mais alguma coisa? Vou implantar também o curso profissionalizante. Curso profissionalizante, porque isso também pode ser uma iniciativa. Eu me lembro que o senhor teve uma coisa assim meio que incomum, né? O senhor, de próprio bolso, fez a construção de uma base, né? De uma base lá no Rebouças, né? Da Polícia Militar. Está lá. Está lá até hoje, né? Está lá, não está na Polícia Militar. Eu estive lá essa semana retrasada. Está o SAMU lá, muito bonito, um atendimento do SAMU, como tem a praça ali, quem fez fui eu também. Também aqui no SAMU, aqui. Na praça a Praça Jerônimo de Latesa. E eu vou continuar também mandando... Destinando verba para os idosos nos asilos de acolhimento a idosos. Dos acolhimentos a idosos. Mandar para São Vicente de Paula, São Vicente de Paula recebia, outros asilos recebiam também verbas, eu vou continuar fazendo isso se eu for eleito. Na plataforma, e também as palafitas aqui, eu mandava verba para as palafitas para construir as passarelas. As passarelas. As passarelas. Olha só, talvez alguém fique bravo, talvez alguém fique bravo aqui conosco, mas a gente entende como é que funciona o sistema. Por não ser uma área legalizada, uma área de avanço, o Ministério Público normalmente impede qualquer melhoria, que a Prefeitura faça qualquer melhoria nessas áreas. Isso é um fato. Mas quando começou a se fazer, na minha época, que eu morei no DIC, na favela, quem fazia as suas pontes, as suas passarelas, era o próprio morador e tinha que se virar, achar madeira em tudo, a madeira que vinha na maré, que a gente encontrava na rua e tal, tudo. E já há muitos anos, né, que isso vem acontecendo, né, às vezes o poder público fazer uma reforma, consertar e tal, tudo, porque a cada dia aumenta o número, são em média 25, 26 mil pessoas morando na área do DIC. Eu não sabia que o senhor destinava verba para também. Emendas, se tiver alguém aí nos ouvindo,
no governo e quiserem contestar, temos emendas parlamentares. Emendas parlamentares que é uma verba que vem o vereador pode destinar. E aí, as pessoas poderiam, os vereadores poderiam destinar a verba parlamentar para um monte de coisa que né, diferente, mas isso foi muito importante, né? E eu sei que na execução é muito importante ter o material, e o material ele é custeado com essa verba. Então não sai do dinheiro da prefeitura e vinha dessa verba parlamentar também, do nobre vereador. O senhor já me disse também... Vou também, desculpe, Taylor. Não, aqui a voz é sua. Mas eu vou também implantar, na nossa nova plataforma de trabalho, cursos profissionais de pintura, de arte, seja ela em papel, em pano. O senhor gosta do artista? Não, eu gosto porque o senhor valoriza o artista? Eu valorizo. Dá uma olhadinha para essa arte aqui, ela é boa? É? Quem será que fez essa arte aqui? Foi eu. Bonita. Foi eu que fiz. Então, aqui você está mostrando para as pessoas, deve ocupar o seu tempo e aí pode servir de exemplo. E essa semana eu vou fazer mais algumas que a gente vê que a câmera pegando só da frente aqui, né? Da frente ela pega aqui, mas eu vou fazer mais algumas outras relacionadas, né, à minha origem, né, essa aqui é minha, e é importante, porque muitas pessoas têm a criatividade, né, e precisa desenvolver essa criatividade. Precisa ser vocacionado, a pessoa precisa ser vocacionada. É claro que não é todo mundo que vai querer pintar, vai fazer... Isso é madeira, né, ela é madeira, ela é talhada e depois pintada, né, isso. E ali foi a minha arte pintada ali, os três... à noite, dia, ensolarado, entardecer, né? É óbvio, tem um artista também ali na fábrica, na Ecofábrica aqui, na prefeitura aqui, tem muita dessa obra aqui, eu gostei muito, eu perguntei para ele, olha, eu gostaria de pegar a sua ideia para fazer, porque é a minha origem. Ele me autorizou, porque a ideia dele, eu esqueci o nome dele, ele é o coordenador da Ecofábrica, um homem de muita capacidade. Qualquer dia desse nós vamos trazê-lo aqui para entrevistá-lo, né? Ele eu realmente eu vou colocar o nome dele aqui, né, na legenda, e para dar todos os créditos, mas aqui essa obra, essa especificamente, foi minha. Então, eu vejo, eu estou vendo, eu cheguei aqui e já observei. Uhum. Eu vou fazer curso de arte, né? As pessoas que são vocacionadas têm que estar sem vocação. Não adianta eu me a minha cabeça não chega ao alcance. Mas tem muita gente, muita criança, adolescente, jovem, muito vocacionado. Para as pessoas, primeiro ocupar o tempo, primeiro tem pessoas que, se você fizer um quadro desse, eu que eu gosto, isso aqui eu gosto, é uma coisa linda. Talvez você não consiga ver a dimensão dele, mas ele tem mais ou menos 1,20 m de comprimento, né? Por 60 de largura, ele é grande. Então, e é um meu orgulho, eu gosto muito dessa. Imagina, você era pulmão, você vê, porque eu sou observador. As pessoas às vezes não observam nada que está em sua volta. Eu ando, por onde eu ando, que eu vejo uma novidade ou qualquer coisa eu só não vejo que as pessoas, cada um tem os seus erros, ele que cuide deles e tem gente para tratar disso. Seu Manuel Constantino, tem uma coisa também que eu ainda não vi, foi pouco aqui, eu acho que eu não vi. Curso de fotografia, eu sou fotógrafo também. Né? Eu entrevistei aqui a Helena, fotógrafa, ela também é pré-candidata a vereadora na cidade de Santos e ela cobre a Câmara Municipal há 20 anos. O senhor sabe de quem nós estamos falando, né? Nossa amiga Helena, ela é fotógrafa. E o curso de fotografia também seria algo interessante a ser incluído dentro dessa parte aqui. Mais alguma coisa dessa nova fase Manuel Constantino 2024? Acrescentando já a experiência. E o que eu quero é ajudar o prefeito, né, com o meu conhecimento, seu expertise, com o meu conhecimento, seu know-how, a sua experiência da Zona Oeste, a melhorar cada vez mais a nossa região. Eu gostaria por isso eu estou aí. Primeiro eu gosto de trabalhar e se o prefeito ganhar, nós vamos estar juntos, porque nós temos aí como não acabar com as enchentes, mas melhorar muito aplicando, fazendo aqui 3 comportas. Então eu quero ajudar o prefeito no nosso conhecimento, diante do nosso conhecimento.
dos problemas que nós temos aqui na Zona Oeste, especificamente, nós temos aqui as casas populares, aqui, Que é uma tristeza. virou uma baciazinha. É Atrás do rio. É uma bacia aqui. Sempre foi, né? Então, ali se for drenado, colocar no anilhamento. Uma maneira nova. né? Mas a gente discutiu isso, eu conversei essa semana, Manuel Constantino, com o engenheiro que foi o responsável pela obra aqui na Vereador Álvaro Guimarães, e aí eu questionei ele. O Palafitas, né, a gente demoramos muitos anos para nascer, né, o podcast aqui Palafitas, mas a nossa vida a gente sempre se preparou, nós temos as nossas informações, o nosso conhecimento. Conversei com o engenheiro responsável pela obra aqui da Vereador Álvaro Guimarães, questionei, perguntei para ele falou assim, olha, a Álvaro Guimarães agora ela tem um anilhamento, uma tubulação nova que joga toda a água da Vereador Álvaro Guimarães para o Maia. E antes ela escorria para a Santa Rita de Cássia e a José Alberto de Luca e as ruas que cruzam. Mas a gente não sabe como é que está a tubulação dessas ruas no seu entorno, que de qualquer forma também desaguam na Algumaia. O canal do Algumaia, se ele estiver cheio em função da maré, não adianta que a água vai dar refluxo. Vai encher os pontos que estão baixos. Vai dar refluxo e vai encher, mesmo um dia de sol como o dia de hoje, que nós estamos gravando um dia de sol, como hoje, ele vai dar refluxo. Se juntar com chuva, não tem jeito, a água vai ficar lá. Mas a diferença é que quando a água da Algumaia escoar, a água rapidamente vai embora também, ela não fica ali. Então são coisas que precisam brigar com o executivo para que seja feito nesse ponto. E um dos pontos mais importantes é atrás do CRIO. Aquelas casas ali que sempre foi uma bacia, e não é por causa da... Olha, talvez você possa não acreditar, mas não será por causa das obras da Vereador Álvaro Guimarães que aquele trecho vai continuar enchendo por causa disso. Ele vai continuar enchendo com ou sem a obra da Vereador Álvaro Guimarães em momentos de chuva e de maré alta. Precisa continuar porque resolveu um problema que existia também na Vereador Álvaro Guimarães e que não existe mais. No entanto, a gente agora, eu acho que é isso que o Poder Executivo tem que fazer, que ir avançando na solução dos problemas que hoje ainda existem, que não é somente altear as ruas, né? Passa pelas comportas, as estações elevatórias, por todo esse projeto do Santos Novos Tempos, não é isso? Exatamente, e um dos pontos que o prefeito precisa, logo que liberarem as verbas, é colocar uma comporta na Ugumaia com Juvim de Melo. Ela existe, na verdade, essa comporta. Ela existe, essa comporta, mas segundo a informação, ali existe ela tem um nome, acho que é FLAP, né? FLAP, e ela precisa ser restaurada, né? Essa comporta para poder trabalhar, tanto essa que trabalha próxima ali do João Inácio, como a outra também que está na Jovino de Melo também, que não sei como é que está. Está tirado. Tirado. Novos Tempos tirou a comporta. Tirou a comporta. E isso é uma coisa que a gente está aqui no Palafitas, não é para fazer média com ninguém. Então é bom conversar com quem conhece, e nós estamos aqui diante de nós, uma pessoa que conhece, que vive, né? Embora tenha ficado esses 4 anos longe do Legislativo, mas o senhor se aproximou muito do Executivo nesse período, porque o senhor continuou trabalhando em prol da região, né? Então essas duas comportas precisam ser ajustadas aqui para trabalhar um pouquinho. Não dá para resolver o problema das cheias nessa região, mas dá para minimizar e ajudar no escoamento. Não, nós estamos falando aqui de fatos que é verdadeiro, né? Nós nunca vamos acabar com as enchentes aqui na Zona Noroeste, mas com a colocação das comportas aqui, ali na Juvim de Melo, com o Hugo Maia, a água, quando a maré encher, a água não vai entrar no canal e ser distribuída pela resto da comunidade. Segundo, tem que fazer uma comporta aqui na Algumaia, aqui no final do Algumaia, com o Brigadeiro Faria Lima.
Ah, como a Brigadeiro Faria Lima, que é, é aquela que dá a saída para a parte do Rio do Bugre. Rio do Bugre. Tem que fazer ali também, entender que a água venha para cá, porque encher o canal, encher o canal da Brigadeiro Faria Lima para cá, para cima, ela não chega. Ela não junta, ela não passa da policlínica. Ela se distribui para toda a região. E ali também já tem essa comporta, mas ela... Ali não tem. Ela não está funcionando. Aquela comporta é a comporta terra, que é comporta mínima. Ela tem que fazer uma maior. Uma comporta maior. Onde ela impeça a entrada da água, que nem foi feito lá. E essas informações de comporta não é pessoas que, engenheiros da prefeitura e tal, tudo que passou, não é informação que a gente vai buscar, né? Tínhamos duas ali no lado da Algumaia e na Juveiro de Melo, que são comportas circulares tipo flap, né? Porque ela abre quando a água vem para um lado, ela tem a circulação, e aí quando precisa fechar, quando ela tem o inverso, não sei e tal tudo, ela se fecha sozinha, né? Automaticamente. Então são coisas que são demandas que é preciso ficar registrado agora, e uma das coisas que é o objetivo do Palafitas Podcast é deixar registrado antes de tudo quais são aquilo que é preciso ser buscado e brigado para a nossa região antes de se definirem quem são os 21 vereadores e o prefeito ou prefeita da cidade de Santos, para que a nossa região saiba exatamente o que é que precisa e quem será a pessoa que vai ser o nosso interlocutor junto ao executivo. E a gente vê que as coisas não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Não, veja, nós estamos falando de um túnel ligando a zona leste à zona noroeste há 70 anos. Quem falou desse túnel pela primeira vez foi o Brigadeiro Faria Lima, aliás. Brigadeiro não, ex-prefeito Faria Lima, São Paulo. Uhum. Quem falou do túnel também, muito, foi o Justo. O senhor desistiu dessa... Porque a gente está falando das suas bandeiras novas, mas tem as bandeiras antigas, e a bandeira antiga é o túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste. Eu tenho as bandeiras antigas e eu vou continuar lutando para acabar de fato com o Laudêmio. O Laudêmio, eu vou propor para o senhor, Manuel Constantino, vou propor para o senhor um dia que a gente possa fazer uma entrevista só para a gente falar sobre o Laudêmio. Porque a gente não tem como dimensionar isso aqui, mergulhar, senão esse momento vai ficar muito longo, mas porque é um assunto que senão o que vai acontecer? A gente vai falar muito breve, né? Não vai esclarecer. Eu gostaria de convidar o senhor para a gente falar sobre esse assunto do Laudêmio, que não acabou, que é um problema. Eu tô com a minha, outro dia mandaram aí para minha, né, a faturazinha para poder pagar e tal, tudo das coisas. Então a gente paga um monte de coisa e aí é taxa para cá, taxa para lá e parece brincadeira, né? Brincadeira. Então, eu estou gostando dessa sua colocação, né, dessa versão, Manuel Constantino, que eu tenho entrevistado muitas pessoas aqui e é muito diferente. Muito diferente porque nós estamos falando com alguém que tem experiência, que sabe os caminhos, né? E que tem, tanto no legislativo como no executivo, tem essa ligação. O senhor já disse, mas eu gostaria que o senhor falasse com todas as letras. Quem o senhor votaria hoje para prefeito de Santos? Rogério Santos. Rogério Santos. Rogério Santos, você acha que ele fez um bom trabalho na cidade? Olha, falando cidade e Zona Noroeste. O prefeito, ele deu continuidade ao trabalho do ex-prefeito, do Paulo. A Zona Noroeste é uma região, como eu já falei, é uma cidade, 120 mil habitantes, maior do que muitas cidades do interior do nosso estado. Eu fiz um ranking, é que eu não tenho ele aqui logo de cara, mas se a Zona Noroeste fosse cidade, no Brasil tem 4.700 cidades, se eu não me engano, 4.700 municípios, 4.700 e alguma coisa municípios.
Se a Zona Noroeste fosse município, ela figurava em torno das 400 maiores cidades do país. Então ela coloca, só a Zona Noroeste coloca no chinelo a maior, digamos assim, que 80% das cidades do Brasil seriam menores do que a Zona Noroeste. E é uma responsabilidade, não é? É muita responsabilidade, e mais ainda, eu quero aqui colocar um ponto, é que eu valorizo muito a saúde. Uhum. O prefeito não deixou a saúde sem o devido atendimento. Sim. Então, é só isso. O SAMU, essa base do SAMU que o senhor trabalhou e executou aqui junto com o município, quando foi que ele foi inaugurado? Foi inaugurado no governo do Fábio Ferraz. Uhum. Foi o Fábio Ferraz que veio inaugurar. E o Fábio Ferraz, na verdade, ele é o secretário, era o secretário de administração, né? Era o secretário de saúde. De saúde. Já na época do Paulo Alexandre. Do Paulo Alexandre. E é muito bom. Nós tivemos muita resistência, mas eu fui lá, conversei com ele, fui lá brigar com ninguém. Fui lá conversar com ele, que nós precisamos da base de saúde, e a base, o SAMU ali. O senhor destinou verba também? Destinei verba, foi com a verba parlamentar. Muito bom. Fazer. Como ele estava na secretaria, ele veio aí. Outro dia nós estivemos no morro, lá onde eu morei, perto, lá, atendendo lá umas demandas. E ele é uma pessoa que eu trato. Ele é muito discreto, mas é muito competente. Eu trato ele com muito respeito, como trato também as pessoas que estão aí na administração regional, com respeito, porque nós não temos que ficar guerreando, não, nós temos que guerrear contra aquilo que nos atinge. Que nos atinge. Pegando ainda esse mote, né, esse tema, qual é o seu diferencial em relação aos novos candidatos aqui da Zona Noroeste? O senhor conhece alguns, né? Tem alguns que devem lhe cumprimentar, outros passam de longe, né? Mas os candidatos oriundos da Zona Noroeste, qual é o seu diferencial? Não estamos falando aqui de propaganda, mas fazendo propaganda, mas é uma pergunta, né? Qual seria o seu diferencial? A gente tem visto aqui que a experiência... O meu diferencial é que eu já tenho tempo, eu conheço a Zona Noroeste, moro aqui há quase 60 anos, mais de 50 anos. Uhum. E eu ando pela cidade toda, nesse momento da Zona Noroeste. Eu conheço os problemas aqui e eu vou trabalhar em cima deles. Cada um que se propõe a ser candidato deve ter sua proposta de trabalho, deve já ter feito alguma coisa para a pessoa. Sim. É que eu, para ser candidato, eu primeiro fiz. Trabalhei bastante pela minha comunidade. Eu não ganhei, eu não tinha um centavo quando eu fui candidato. Qual é o seu partido hoje? PSDB. Nós estamos partindo para o encerramento dessa entrevista, mas eu vou fazer uma perguntinha assim, talvez eu não sei, qual é a sua relação com as mídias sociais? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo diferente, na versão, essa ligação do experiente, né, com o novo, né, e veio o advindo das mídias sociais, né? Já vou lhe responder, eu não sei mexer. Não sabe mexer? Não sabe mexer. Minha campanha ela vai sendo feita conversando. Eu acredito muito nas pessoas. Mas o senhor está aqui no Palafitas. O Palafitas é uma ferramenta de mídia social. A sua mídia social aqui é uma oportunidade que eu estou tendo. Sim. Certo? Mas eu não tenho muita habilidade com a rede social. Não sei. Mas eu creio que a sua assessoria e o partido também vai, né? Mas é importante, por isso que é importante trazê-lo aqui. Eu achei muito importante trazê-lo aqui, primeiro pelo respeito que nós temos, pela sua história, né? Pela sua referência, por isso que iniciamos a apresentação. Manuel Constantino, vereador, foi presidente da Câmara, como ícone, não somente de Santos, do Brasil como vereador, porque é uma experiência que poucos pessoas no Brasil têm. Não é, nós estamos falando só de Santos,
nós não estamos falando só de Zona Noroeste. É um orgulho ter o senhor como morador desse bairro, como representante, como uma pessoa que ainda se mantém, né, aqui na região. Eu posso dizer particularmente, eu acho que as pessoas que estão vendo essa entrevista comungam também do mesmo pensamento, né? Ter o orgulho de ter o senhor como a nossa referência aqui na região. Desejamos sorte, né? Porque competência a gente já viu que o senhor tem, né? Sorte que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida dentro desse pleito diferente, né? Nós não podemos dizer, porque eu digo que essa eleição agora de 2024 será a eleição mais acirrada nos últimos anos, tanto para o vereador como para o executivo, para o prefeito da cidade. Eu estou animado porque quem está de fora aqui, que não está no jogo, né? O senhor está no jogo, né? O senhor está lá dentro do campo, né? Brigando, né? Por mais um espaço, pelo seu 10º mandato, né? 10º mandato na Câmara Municipal. Mas para nós será divertido a gente ver essa disputa acirrada, tanto para prefeito como para vereador, né? Então, as mídias sociais, eu creio que o senhor vai se acostumar também na divulgação das coisas, de todas as coisas. Quero lhe fazer, né, só colocar uma última, então, eu normalmente pergunto aqui quais são as redes sociais do nosso convidado. A nossa, siga Palafitas Podcast, @Palafitas Podcast no Instagram e esse canal no YouTube. Siga, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, envia para um amigo, fazer com que esse canal Palafitas, que é aqui da Zona Noroeste, possa crescer para toda a cidade, Baixada Santista e também para onde chegar. Muitas pessoas que estão morando no exterior, né, já estão seguindo também o Palafitas para matar saudade e ver os nossos queridos entrevistados aqui na nossa bancada do Palafitas. Suas últimas palavras aqui? Bem, primeiro, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz pelo nome que você deu ao seu programa, Palafitas. Porque nas Palafitas, em redor aqui da nossa comunidade, ao redor da nossa comunidade, moram aproximadamente, pelo meus cálculos, mais de 35.000 pessoas, habitantes. Pessoas recentes, pessoas que a gente tem um profundo respeito, um profundo carinho, né? E que prestigia, você no seu programa, prestigia essa origem, né? Esse grupo de pessoas que tem origem, a grande maioria deles tem origem nordestinas, né? Sim. Nordeste, e que estão aqui, continuam aqui trabalhando, sobrevivendo, lutando pelo desenvolvimento da nossa cidade, como as demais pessoas da Zona Noroeste e da cidade, né? Eu não estou sendo candidato porque eu quero ser candidato. Sendo candidato porque gosto de trabalhar. E é a sua missão, né? Gosto de fazer o que eu faço, né? Tanto que eu estou na sociedade há 42 anos, a sociedade está aí de pé, com curso, tem até balé para criança. Sim. Né? Na sociedade de melhoramento. E nós temos um espaço lá e vamos ocupar para melhorar ele, né? Melhorar ainda esse espaço, né? E também eu quero, finalizando, agradecer essa oportunidade que você está me dando. Prazer todo nosso. É uma honra. Muito obrigado por ter me convidado. Estou aqui em todo o meu coração. Você viu que em dado momento aqui ficamos emocionados, né, falando da família, né, porque nós temos que valorizar a família, valorizar aqueles que gostam de trabalhar, gostam de fazer o bem, sem ver para quem está fazendo, mas fazer o bem. Porque fazendo o bem para as pessoas, você está fazendo para você mesmo. Né? Então isso é muito importante. E espero que o seu programa continue sempre forte, ativo, né? Muito obrigado. Valorizando esta nossa região. Eu confesso que foi até uma surpresa, né? E muito obrigado pelos elogios, né? E peço que Deus, finalizando, que é o nosso Criador, dono de tudo, né?
possa estar nos abençoando aqui para que a gente possa Amém. continuar com a nossa luta e fazer Nossa aquilo que missão. gostamos de fazer. Gostamos de fazer. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Suas palavras muito nos emocionam. Obrigado. Sabemos que é sincera. O senhor é muito bem-vindo. Teremos outra oportunidade de o senhor estar aqui conosco falando mais. Espero também tê-lo, né, posteriormente, depois de outubro, como reeleito, né, eleito novamente vereador. E aí, a gente, para finalizar aqui, a gente costuma sempre fazer aqui um convite, né, já vai deixar registrado, que é um quadro que a gente vai ter depois das eleições, aqui um ano depois das eleições, que é o Sabatina Palafitas. Eu terei aqui mais 2 convidados comigo aqui na bancada e nós vamos trazer aqui todos os vereadores eleitos que aceitarem, é claro, que tenham passado ou não aqui na bancada do Palafitas, né, porque a gente está convidando todos, né, são muitos, não dá para trazer todos, mas aqueles que passarem pela bancada e assim aceitarem, voltarem aqui para prestar conta, né, digamos assim, serem sabatinados, né, depois de um ano para ver como é que está o seu mandato. E aí nós temos o registro da nossa entrevista anterior, né, e nós vamos sabatinar. O senhor aceita esse desafio? Claro, já está aceito. Aceito se for. Primeiro, A vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Se for eleito, nós estaremos aqui. Ok, muito obrigado, senhor Manuel Constantino, né, um dos vereadores mais antigos do Brasil, né, teve esse hiato aqui, mas desejamos sorte que o senhor possa nessas eleições lograr sucesso e será benéfico para toda a nossa região. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos os nossos seguidores. Não esqueça de seguir o canal Palafitas Podcast. Aqui a gente não tem papas na língua.